E eu quero trazer mais uma palavra abençoada e poderosa para sua vida, para sua semana. Mas antes de falar, eu quero desejar a paz do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar. E eu quero te convidar a estar comigo nesse vídeo. O tema de hoje é sobre algo que tem mudado muito. O que eu tenho colhido dentro da minha casa, os meus relacionamentos com as pessoas, a minha vida, assim, de uma forma geral. Então, se você que é mulher, principalmente, fica aqui comigo, porque eu sei que algo vai falar aí ao seu coração, algo relacionado àquilo que você tem feito, à sua vida, como você tem levado, porque quando a gente aprende a dominar algo sobre nós, que eu vou colocar aqui para vocês, a gente começa a colher frutos, assim, abençoados, frutos diferentes. A gente começa a viver tudo de uma forma mais leve, mais tranquila. E como sempre, tá tudo aqui na palavra do Senhor, né? Aqui, ó. E eu vou falar pra vocês hoje, sabe o quê? O tema é o poder da língua. É isso mesmo, gente. Como a nossa língua, ela é poderosa, né? Deus criou o mundo através das palavras. Eu até falei isso no outro vídeo. Tudo que foi criado foi através das palavras. E se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, então ele também colocou sobre nós o poder da nossa língua, o poder daquilo que a gente declara. E quantas milhões de vezes, né, nós estamos bendizendo o nome do Senhor, estamos orando, estamos muitas vezes até na igreja orando, muitas vezes falando uma palavra abençoada ali para alguém, desejando algo bom sobre a vida de alguém, e dali 5 minutos a gente tá irritado, brigando, estressando, falando mal, contando uma fofoca. Misericórdia, gente. Como a língua da gente leva a gente para caminhos tortuosos e nos fazem colher frutos que a gente não precisaria colher. É uma questão de escolha. E eu vou mostrar para vocês, provar aqui na palavra, e vou contar também o que tem acontecido na minha vida, aqui na minha casa. E eu vou ler para vocês lá em Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 3, que diz assim: quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Lá no versículo 8. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Deixa eu te falar uma coisa. Muito do que você pode estar vivendo na sua vida, dos frutos que você está colhendo, muito pode ser aí da sua língua, daquilo que você tem declarado, daquilo que você tem falado. Por exemplo, muitas vezes eu vejo mães, gente, mães, eu como mãe não consigo entender isso. Mães xingando os filhos, falando: esse menino não vai prestar pra nada, isso aí vai ser igual o fulano, porque esse menino não para quieto, isso aí é burro, não é inteligente, porque não tira nota boa, porque não sabe fazer nada, porque esse menino não presta. Sabe assim, a mãe declarando o tempo inteiro maldição sobre a vida do filho. Aí o filho cresce e realmente vira aquilo que a mãe tanto declarou sobre a vida daquela criança, né? Sobre a vida daquele filho. Aí ela fala: tá vendo? Eu não falei que ia ser assim? Falei que não ia dar em nada, falei que não ia estudar, falei que é burro, falei que só sabe fazer coisa errada. E aí, aquela criança, ela foi escutando no decorrer da vida inteira dela que ela não prestava para nada, e todas aquelas palavras malditas, né, que a mãe ia falando, aquilo, além de entrar na mente e no coração daquela criança e ela acreditar que de fato ela era aquilo, mas isso é um outro momento de palavra.
aquela mãe declarou palavras sobre a vida daquele filho. Eu acabei de ler que sobre a nossa língua nós temos o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, uma mãe que declara sobre a vida do filho, que declara dentro da sua própria casa, por exemplo, essa casa aqui é o inferno, porque essa família aqui é tudo família de louco, tudo família de doido, porque aqui né, ninguém é unido, sei lá o que declara aí. É isso que a sua casa vai se tornar, um ambiente pesado, um ambiente de briga, um ambiente de contenda, porque é isso que você está declarando sobre a sua casa. Deixa eu te falar uma coisa muito séria, eu vivi isso dentro da minha casa. Dentro da minha casa eu tive essa experiência. Há uns 2 anos atrás, eu e meu esposo, a gente estava passando por um momento muito difícil no nosso relacionamento. E entre brigas e brigas, ele falava uma coisa, eu falava 10. Ele falava 2, eu falava 20. E eu não parava. A minha justificativa era: eu tenho a personalidade forte, porque eu sou assim mesmo, porque eu não vou ficar calada pra ninguém, porque eu vou me justificar, porque eu vou falar. E por aí eu fui, né? Durante muito tempo da minha vida. Inclusive dentro do meu próprio casamento. E isso, além de estar destruindo o meu casamento, a minha família, e aquilo estava trazendo um peso sobre a minha casa, sobre o meu lar. Eu estava também, eu acabava sendo um peso para a vida das outras pessoas, porque ninguém podia falar nada que eu achava ruim. Tava lá eu falando, tava eu justificando, tava lá eu né, brigando, debatendo. Gente do céu, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi um período bem difícil mesmo. E meu marido começou a declarar palavras pesadas sobre a nossa casa. Aqui só tem briga, aqui só tem confusão, porque aqui é isso, aqui é aquilo. E, de fato, a nossa casa, ela foi se tornando mesmo um ambiente pesado. A gente chegava na nossa casa e a gente sentia aquele peso. Assim, a coisa mais estranha, coisa mais esquisita. E eu, gente, indo pra igreja, eu orando, né, conhecendo a palavra, mas conhecer é diferente de praticar. Conhecer apenas não basta. Você precisa viver aquilo que você conhece, para você colher os frutos, para você viver uma vida, de fato, a vida que Deus tem para você. Então eu quero te perguntar aqui, no meio desse vídeo, o que tem mais saído da sua boca? O que mais você tem declarado? O que mais você tem falado dentro da sua casa, sobre os seus filhos, sobre a vida do seu marido, sobre o seu casamento, sobre você mesma, sobre o seu chefe, sobre as pessoas ao seu redor, sobre os seus parentes, sobre as pessoas, sobre tudo. O que mais você tem declarado? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Eu arrisco a dizer que a maioria aqui, palavras de maldição. Palavras de murmuração, reclamação. Sabe por quê? Porque tá aqui, ó. Tá aqui, tá na gente. Como ser humano, a gente quer reclamar, a gente quer brigar, a gente quer falar, a gente quer justificar, a gente quer amaldiçoar, a gente quer falar mal, a gente quer contar uma fofoca e por aí vai. E aqui, acabei de ler na palavra que a língua, ela é como uma pequena fagulha que incendeia uma floresta. O que é maior? Uma floresta inteira ou um pequeno pedaço de fogo ali? É claro que a floresta é muito maior, mas o pequeno fogo, ele destrói a floresta inteira. Ele mata vários animais, ele acaba com aquilo que era maravilhoso. E assim é a nossa língua. Quantas vezes nós estamos usando a nossa língua para destruir a nossa família, para destruir o nosso casamento, para destruir a nossa casa, para destruir os nossos relacionamentos de amizade. Quantas vezes a nossa língua, ela tem sido esse pequeno fogo que incendeia e destrói tudo. Como nós temos que vigiar. Como é difícil a gente domar, gente, essa tal dessa língua, Jesus amado. Mas é possível. É possível. O povo no Egito, né? Quando o Deus ele foi libertar o povo do Egito. Os escravos, os filhos dele do Egito, né, da escravidão, e ele levou para o deserto. Aquele povo ficou 40 anos no deserto, andando em círculo. Era para eles ficarem poucos dias, e eles ficaram 40 anos. Sabe por causa de quê? Disso aqui, ó, da língua. Reclamando, brigando e falando mal e maldizendo Moisés, que era o líder, e a Deus, enfim, gente, que confusão que aquele povo arrumou. Era para eles passarem poucos dias e passaram 40 anos no deserto. Qual é o deserto que você está passando? Eu quero te convidar a refletir agora. Qual é o deserto que você está passando que você não está saindo dele?
Reflete se tem sido as suas palavras, tem sido o que você tem declarado, porque até mesmo quando a gente passa por um momento difícil, por um problema na nossa vida, isso não nos dá o direito de reclamar, isso não nos dá o direito de falar mal de quem quer que seja. A gente precisa declarar palavras de paz, palavras de bênção. Deixa eu te falar para você, principalmente para você, mulher, Deus te fez para você ser a leveza dentro da sua casa, a união dentro da sua casa, para você levar a paz, a organização, a tranquilidade. Uma casa que tem uma mulher que ela é leve, ela tem palavras de bênção, ela declara coisas boas sobre aquela casa, sobre aqueles filhos, sobre aquele marido. É uma casa que você entra e você se sente bem. Você sente assim, sabe quando você deseja ficar naquele ambiente que nem você entende? Mas é isso. É porque aquela casa existe um ambiente de paz. Não há como, acabei de ler aqui também, jorrar água doce e água amarga da mesma fonte. Não tem como você ser uma mulher abençoada, uma pessoa abençoada e uma pessoa amarga ao mesmo tempo. Então você precisa escolher quem você deseja ser. O que você deseja declarar sobre a sua casa. E então, até que um belo dia, falei, Deus, não tô entendendo, que aqui dá tudo errado nessa casa, e é uma coisa que quebra, é uma coisa que estraga, e é briga, e é confusão, e eu não quero mais ficar nessa casa, parece que eu saio e eu não quero voltar, e o Tiago do mesmo jeito saía e não queria voltar, e até que Deus me falou um dia, vocês estão vivendo o que vocês estão declarando, a boca de vocês tem poder naquilo que ela fala, muda, filha, o que você tem declarado dentro da sua casa. Muda o que você tem falado. E eu chamei o Tiago para uma conversa. Falei, a partir de agora, a gente não fala mais isso e aquilo. A gente vai vigiar na nossa língua. A gente não vai reclamar, a gente não vai murmurar. E ali a gente foi aprendendo, né? Isso foi um processo, isso há 2 anos atrás. Hoje eu posso dizer que assim, nossa, como tudo mudou. Como tudo mudou. A gente ama ficar na nossa casa. Nossa casa é um ambiente de paz, é um ambiente de amor, é um ambiente de tranquilidade. Temos desafios, claro que temos, como casal temos, a gente precisa sentar, conversar. Muitas vezes eu não concordo com uma coisa, ele não concorda com outra, mas não existe mais aquela briga. Quantas vezes eu aprendi a me calar, gente, pra quem me conhece sabe, me calar é uma coisa muito difícil. Muito difícil, porque eu gosto de falar, eu gosto de justificar, eu gosto de convencer o outro que a minha opinião é a certa, e enfim, eu tive que aprender muitas vezes, mesmo eu estando certa, mesmo eu sabia que eu estava certa, e Deus falava assim, ó, filha, ó, fala nada. Quando você justifica, você tira o meu poder de te justificar. Então, quantas vezes eu tenho me calado? Para o meu marido, muitas vezes. Para as pessoas de fora, muitas vezes. Eu tenho me calado. Falo, Senhor, é o Senhor que me justifica. Deus, vai lá e que o Senhor responda por mim. E é assim que eu tenho vivido. E eu posso dizer que os frutos que eu tenho colhido têm sido frutos, assim, de bênção. Têm sido frutos de paz. Têm sido frutos, assim, que eu não imaginei. Eu não imaginei que eu fosse viver no meu relacionamento um tempo assim de tanta leveza, de tanta tranquilidade, mesmo diante das nossas diferenças, como eu falei. Hoje a gente sabe dominar, porque quando a gente domina a nossa língua, quando a gente consegue, consegue não vou dizer que consegue, porque todo mundo consegue, senão não estava na Bíblia, né? Então todo mundo é capaz. Quando a gente decide dominar a nossa língua, controlar as nossas emoções e deixar ali a nossa razão, né? Deixar a palavra do Senhor, deixar o amor de Deus, deixar o Espírito Santo falar através, né? Por nós, gente, como tudo muda, como tudo muda. Eu quero te dizer, mãe, cuidado com o que você declara sobre a vida do seu filho, cuidado com o que você fala para o seu filho, cuidado com o que você fala perto dele, cuidado com o que você conversa com adultos, com o seu esposo na frente do seu filho. Porque as palavras, elas são guardadas no coração. Uma vez eu escutei a seguinte frase: a dor das palavras que eu ouvi foi muito mais forte do que os tapas que eu levei. Olha isso. Olha que coisa forte. E quantas vezes nós temos magoado as pessoas que nós amamos? Quantas vezes nós temos ferido
através das nossas palavras, né? No meio de uma raiva, no meio de um descontrole emocional, no meio de uma ira, no meio de uma briga, de uma contenda, de uma confusão, a gente tem machucado pessoas, a gente tem ferido pessoas. E Deus não nos fez para isso. Nós somos feitos para declarar palavras de bênção, porque foi isso que Jesus fez conosco o tempo todo. O que ele disse foi para nos ensinar, foi para nos corrigir, mas tudo em amor. Ele nunca entrou em guerra de brigar, de bater boca, de ofender ninguém. E se você foi feito à imagem e semelhança dele, é para nós vivermos assim também. Ah, Carol, mas eu não vou ser santa, né? Porque ninguém é santo. Não tô te pedindo para você ser perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós servimos e temos um Deus perfeito. Que ele veio como um exemplo, veio para ser exemplo para nós. E para nós vivermos conforme ele viveu. Quantas vezes nós estamos dizendo palavras que estão nos afastando de Deus? Palavras contra os nossos irmãos, palavras contra a igreja, palavras contra isso, né, a gente quer condenar, e a gente quer falar do outro, e a gente quer julgar, e a gente quer apontar, e a gente quer fofocar, e ao mesmo tempo estamos lá, Senhor, nos abençoa, Pai, me dê essa vitória, Jesus, traga um milagre sobre a minha vida, gente, não dá, não dá. Existem princípios que eles precisam ser seguidos. E nós precisamos dominar a nossa língua, porque isso está na palavra do Senhor, dominar a nossa língua. Você vai colher bons frutos quando você começar a mudar o que você fala. Não se esqueça que a sua palavra tem poder. Poder de amaldiçoar a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, sua vida financeira. Outras pessoas também. Do mesmo jeito que você tem o poder de abençoar. Gente, eu oro na minha casa e eu saio assim, orando na minha casa, abençoando. Deus, eu abençoo isso, eu abençoo aquilo, eu abençoo meu marido, eu abençoo as minhas filhas, eu abençoo o meu casamento, eu abençoo as minhas finanças. Que o Senhor venha, Jesus querido. E ali eu vou orando e declarando palavras de bênção. Porque eu decidi que eu ia vigiar a minha língua ao máximo que eu vou e que eu faço isso. Vigio hoje a minha língua no máximo. Porque eu sei que quem vai colher sou eu. Aquilo que for declarado, quem vai colher sou eu. Ainda que eu lance sobre a vida de outra pessoa, ainda que eu lance sobre a vida do meu filho, se eu estou amaldiçoando meu filho e ele se tornar aquilo do qual eu estou declarando que ele será, quem vai colher sou eu também. E o mesmo sobre o meu marido. O mesmo sobre mim mesma. Então a gente precisa declarar que nós somos filhos do Deus Altíssimo, que nós somos co-herdeiros de Cristo, que Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. Se você jorrava água amarga, decida passar a jorrar água doce através da sua língua. Eu era uma mulher amarga. Eu era uma mulher que eu vivia brigando. Gente, como eu poderia ter evitado guerras? Como eu poderia ter evitado brigas? Que eu não precisava ter brigado, eu não precisava ter me desgastado, eu não precisava ter ferido outras pessoas, eu não precisava ter até rompido relacionamentos de amizade, mas eu, infelizmente, não controlei a minha língua, não controlei a minha ira, não controlei as minhas emoções, e eu colhi frutos muito dolorosos, dos quais eu não quero mais colher. E isso, assim, é esmagador, porque é difícil, é muito difícil a gente dominar a nossa língua, mas não é impossível. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, ele não poupou Jesus de ser esmagado na cruz. Ele não vai poupar eu e você também, não. Se preciso for, a gente vai ser esmagado, mas não é para nos matar, é para nos forjar, para nos lapidar, para nos ensinar, para nos quebrar, porque quantas vezes o orgulho grita, né? E a gente quer falar, porque eu tô certo. E muitas vezes Deus tá assim, ó, faz silêncio, filho. Sábio é aquele que fala menos e escuta mais. Deus nos deu duas orelhas, ó, 2 ouvidos pra gente ouvir mais e uma boca pra gente falar menos. Mas a gente faz o contrário, né? Ouve menos e fala mais. Então é essa palavra que eu quero deixar sobre a sua vida. Comece hoje a não murmurar,
não reclamar. Por mais que dê vontade, gente, eu sei que tem hora que dá vontade, eu sei que tem hora. Mas quando a gente começa a aprender a se dominar, a gente daqui a pouco fica tudo mais tranquilo, fica mais leve. É uma questão de adaptação mesmo, de estilo de vida. É um estilo de vida. Se a gente não vê aí as pessoas vivendo aquela vida saudável, né? Uma vida fitness, que vai pra academia, enfim, a pessoa come as coisas saudáveis e ela decidiu viver, né? Tem aquele estilo de vida. Então, você decidir viver uma vida nova, dominando a sua língua, dominando as suas emoções, é um estilo de vida. Se a pessoa for lá na academia, deixa eu fazer uma comparação aqui para eu finalizar. Se a pessoa for para academia, ela vai para academia, malha todos os dias, mas chega em casa, ela não traz a academia para casa, no sentido de que o que ela fez ficou lá, mas em casa ela vai comer o que ela quer, ela não tá nem aí, ela chuta o balde mesmo, vai adiantar? Não, porque só aquele tempo na academia não adianta. Ela precisa trazer isso para dentro da casa dela. Ela precisa mudar a alimentação dela, mudar o comportamento, dormir melhor, para que aquilo que ela está fazendo lá na academia traga resultados. É a mesma coisa da gente na igreja. Quantas vezes a gente está na igreja, só uma vez na semana, né? Vamos ali no culto, mas a gente não traz a igreja para dentro de casa. A gente não traz Jesus para dentro de casa, ele fica lá na igreja. Aí em casa, durante a semana, no trabalho, a gente vira tudo, né, daquele jeito. Brigando, xingando, e uma confusão, e falando mal do outro, e fofocando, e julgando, apontando. Aí o que a gente recebeu não frutifica. Nada acontece. Aí você acha que nada acontece na sua vida, porque Deus esqueceu de você, porque nada adianta pra você. Não. Você tem que trazer pro dia a dia, pra você viver aquilo que você tá recebendo lá. Ou às vezes você nem tá indo pra igreja mais. Nem vai. Você quer mudar a sua vida? Muda suas palavras, porque ela tem poder sobre você. Ela tem poder sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu vi um menino menino muito pobre, eu não vou lembrar o nome dele agora, muito pobre, da periferia de São Paulo. E sabe onde ele fez faculdade? No MIT, que é uma faculdade, eu acho que é esse o nome, se eu tiver errado alguém me corrige. É uma das melhores faculdades nos Estados Unidos, no mundo, né? Que fica nos Estados Unidos. Aí você pergunta, como que um menino que é pobre, né? Eram não sei quantos irmãos, passava fome, dificuldade, e perguntaram para ele, como que você conseguiu chegar até aqui? Sem recurso nenhum, sem dinheiro, sem nada. Como que você conseguiu? Ele falou assim, porque era isso que eu declarava sobre a minha vida. Um dia, minha professora falou que eu ia chegar longe, que eu ia fazer faculdade em uma das melhores faculdades do mundo, e eu acreditei na palavra dela. E era isso que eu declarava sobre a minha vida. E eu não aceitava menos do que aquilo. Olha o que o poder da palavra de uma professora sobre a vida daquele menino fez com ele. Olha onde levou ele. Declare palavras de bênção dentro da sua casa, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido. Ah, não, mas meu marido não merece. Não, nem meus filhos também não merecem, Carol. Meu chefe, então, piorou, não merece. Não é sobre merecimento. Jesus não morreu na cruz porque a gente merecia. Ninguém merece, nós não somos merecedores. É pela graça e pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui, que nós vivemos. E é só por isso, não é porque merecemos. Nós não merecemos nada, ninguém merece nada. Mas você vai ver que tudo vai começar a mudar quando você começar a mudar. Primeiro você, primeiro a sua língua, primeiro o que você declara. Deus abençoe a sua semana. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Um beijo.